Saúdo os irmãos e as irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Este momento é muito especial para toda a igreja, porque estaremos celebrando a ceia do Senhor. E eu quero convidar os irmãos que estão escalados para nos apoiar na distribuição dos elementos, para que venham até aqui, por favor. Para sempre nosso sacerdote. A figura central da ceia é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o sacerdote eternamente consagrado, ungido pelo Pai Celestial por nós. E este por nós é muito importante aqui, porque quando nós estamos participando da ceia, nós estamos, na verdade, recebendo das mãos do Senhor aquilo que Ele fez por nós. Então, nesta manhã, eu quero convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 7. E o texto vai nos falar, então, da figura de Melquisedeque e de como ele se tornou um paradigma importantíssimo para que, posteriormente, compreendêssemos a obra e a pessoa do Senhor Jesus Cristo como sacerdote, aquele que é para sempre e que assiste de forma especial a sua igreja. Capítulo 7, alguns versículos. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, eu estou lendo em Hebreus 7, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente, por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo entre os melhores despojos, e os que dentre os filhos de Levi também, o sacerdócio tem ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou ao que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E já no final, então, deste capítulo, lemos, portanto, Jesus, que está consagrado segundo a figura de Melquisedeque, pode também perfeitamente os que por ele se chegam a Deus salvar, porquanto vive sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublimes que os céus, que não necessita, como os sumos sacerdotes anteriores, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso ele fez uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho, para sempre aperfeiçoado. Amém. Para sempre nosso sacerdote. O sacerdócio, ele existiu nas Escrituras
como o centro da relação entre Deus e os homens. Esta era a função do sacerdócio nas Escrituras. O sacerdócio existe no Antigo Testamento para ligar o povo a Deus. Ele tinha em suas mãos a lei, isto é, o sacerdote tinha em suas mãos a lei, as tribos de Israel no coração e na cabeça uma lâmina de ouro escrito: consagrado ao Senhor, Kodesh Yavé. No Novo Testamento, o sacerdócio é representado na ascensão de Cristo aos céus e em sua entrada no tabernáculo eterno, para tomar posse como sumo sacerdote, agora eterno e para sempre, por nós os pecadores. Consumada que foi a obra de salvação por Jesus, o sacerdócio não muda mais. Sempre e para toda a eternidade temos o mesmo sacerdote, o mesmo nome, o mesmo mediador. O que temos na ceia é o povo de Deus reunido pela ordenança do Evangelho, debaixo da vista e presença do nosso sumo sacerdote. Ele está presente aqui, como está presente em todos os lugares onde a igreja se reúne para celebrar a ceia do Senhor. Ele é onipresente, mas de forma especial presente neste momento, porque aqui diz respeito ao seu corpo e ao seu sangue. Ele entrou então no santuário celestial e de lá nos reconhece, nos abençoa eternamente. Eternamente significa não há um momento sequer, mesmo durante a temporalidade, em que ele não esteja presente, sempre presente por nós. A carta aos Hebreus foi escrita para comprovar esta verdade e dar segurança aos crentes em todas as épocas. Portanto, em nossa época também, os crentes estão debaixo do sacerdócio do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que ele pode dar segurança a todos os crentes em todas as épocas. A ordenança sacerdotal da antiga aliança, como diz Hebreus, era imperfeita. Significa que ela era incompleta. Não era imperfeita em sua natureza, era imperfeita na sua durabilidade. Ela estava incompleta. E assim como a dispensação da lei, ela não podia melhorar o homem. Também o sacerdócio levítico, sempre mudando, passando de mão em mão, não podia suportar a obra para a remissão definitiva dos pecados. Os levitas apenas constatavam os pecados, mas não podia removê-los, nem remover a culpa, e nem perdoá-los. Jesus, sim, pôde fazer isto para sempre. Por isso a figura de Melquisedeque na carta aos Hebreus é tão importante. Ela é uma figura para mostrar a transcendência sobre o sacerdócio levítico no tempo. Capítulo 7, versículo 3 diz isto. E vemos então que o pensamento central aqui é a prova, a busca de uma prova de que as Escrituras, desde Abraão, já apontavam para um tipo de sacerdócio diferente do levítico, mesmo antes dele ser instituído pela lei mosaica. A Bíblia mesma, portanto,
admitia e prenunciava outro sacerdócio, agora definitivo, para ultrapassar e substituir o sacerdócio levítico. Isto está revelado na misteriosa pessoa de Melquisedeque. O sacerdócio levítico é contrastado com o sacerdócio deste, que, segundo as Escrituras, não tinha genealogia, não apresentava quem era seu pai e sua mãe, não mostra quando começou e não conta também como terminou. Portanto, esta misteriosa pessoa de Melquisedeque aponta para este sacerdócio que viria e seria sacerdócio sempiterno. Mas o ponto central da expiação, que é a morte do sacerdote em lugar da vítima, isto não é prefigurado pela história de Melquisedeque. Então, portanto, até mesmo a figura de Melquisedeque estava incompleta diante da figura de Jesus. Até mesmo Melquisedeque era imperfeito diante da perfeição do sacerdócio de Jesus. Não era, portanto, nesta história de Melquisedeque, sequer vislumbrado esta possibilidade do sacerdote morrer. Isto ainda não estava claro. A história mais próxima disso que temos é o sacrifício quase que consumado de Isaque pelo pai Abraão. Melquisedeque é de fato a figura que transcende o tempo. Aí está a chave do significado de Melquisedeque. Ele é a representação do eterno na história e no tempo. Jesus cumpre completamente esta figura, fazendo dela uma realidade, segundo Hebreus. Em segundo lugar, Melquisedeque, como figura, foi a figura daquela verdade de que o maior abençoa o menor. Isso é importante, porque o sacerdócio, como centro da relação entre o homem e Deus, ainda que o sacerdote pudesse pronunciar bênçãos sobre o povo, ainda assim, era a bênção de um menor sobre menores. Só o maior pode abençoar o menor. O conceito de maior é muito importante aqui. Ele é anterior aos levitas, maior que os patriarcas. Isto significa a grandeza de Melquisedeque, que transcende e que aponta para o Cristo absoluto e definitivo. Cristo chega como o primeiro e o último, o maior no tempo e na eternidade, do tamanho do próprio Deus. Ele é o Filho eterno de Deus. Então, o sacrifício feito pelo maior, em expiação pelo pecador, é insuperável em perfeição e eficácia, por todo o tempo e por toda a eternidade. É isto que nós lemos aqui no capítulo 7, versículo 7 de Hebreus. Porque a verdade é, diz o autor, o maior abençoa o menor, não o contrário. Ele é maior, é capaz de cobrir os pecados do mundo inteiro em todos os tempos. Por isso ele é maior. Todos os menores estão debaixo de sua proteção, guardados como ovelhas em seu rebanho, em seu aprisco. Nós somos seus eternos menores. Nós somos os pequeninos. Estamos sob a bênção do maior, que é Jesus. Em terceiro lugar, Melquisedeque foi uma figura, todavia, imperfeita de Cristo. Capítulo 7, de 23 a 28, nós encontramos esta verdade. Ainda que representasse o sacerdócio intemporal, Melquisedeque não vislumbrou o ponto central
da salvação. Que ponto é este? Que Cristo, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, era o próprio sacerdote. Isto foi visto e declarado pelo último profeta, João Batista. Ele apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso, nenhum profeta foi maior do que João Batista. Ele viu o segredo da salvação, e este segredo é que o próprio sacerdote se oferece a si mesmo como sacrifício pelos pecadores. Não há mais o animal sacrificado. Era inútil aquilo, como sacrifício que pudesse produzir efeitos efetivos. Inútil. Porque o sacrifício que realmente remove pecados é o sacrifício realizado por Jesus Cristo. Na ceia, então, Jesus Cristo se autorrepresenta como sacrifício por seus discípulos e ordena para sempre a celebração da aliança na ceia como um culto universal pela igreja, onde quer que ela se reúna, em qualquer tempo que ela se reúna. A ceia é, portanto, Cristo se auto-representando para nós, se auto-doando para nós. Ele está se auto-perpetuando como sacrifício vivo pelos nossos pecados. Ele se auto-representa assim, segundo ele, até a sua volta. Quando ele voltar, então ele vai celebrar com o seu povo uma grande ceia nos céus para toda a eternidade. Não diz que lá vai acontecer a repetição da ceia. Diz que lá participaremos da ceia na eternidade, como ato também definitivo, que sela a entrada dos pecadores na reunião da Assembleia Celestial para sempre. Concluindo, para sempre, portanto, é nosso sacerdote. Jesus, nome eterno e Salvador amoroso, que nos redime por toda a eternidade. No capítulo 8, versículo 1, o autor vai resumir este parêntese que ele faz para destacar a figura de Melquisedeque em relação com Jesus Cristo. E ele diz: ora, de tudo que estamos dizendo, o ponto principal é este: temos um sumo sacerdote de tal grandeza, que se assentou nos céus à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que Iavé fundou, e não o homem. Agora, reconhecemos então que nenhum homem pode nos salvar, nenhum sistema humano pode nos salvar, nenhum sistema terreno pode nos salvar, porque a salvação já está dada por Jesus Cristo. Só Jesus Cristo, como sumo sacerdote e sacrifício supremo, pode fazer real nossa salvação e nos dar a vida eterna. Meus queridos irmãos e irmãs, quando celebramos, portanto, a ceia do Senhor, nós estamos diante de um prenúncio daquilo que é definitivo na nossa vida, daquilo que jamais vai terminar
daquele que é sempre e será sempre o nosso sacerdote. E ele vive para sempre, para cuidar de nós, para interceder por nós, para aplicar em nossas vidas os benefícios do seu sacrifício, para que nós sejamos eternamente os menores e ele sempre o maior. E disso João Batista entendeu perfeitamente, não é? Importa que ele cresça e que diminua eu. Como os menores, portanto, participemos todos juntos da ceia do Senhor nesta manhã. Você vai distribuir a ceia? Tem mais alguém? Só. Antes que os irmãos recebam nesta manhã os elementos representativos, nós vamos orar agora. Obrigado, ó Pai, porque de forma definitiva Tu nos deste Jesus, sumo sacerdote para sempre. Obrigado, Senhor, porque Ele está no tabernáculo construído com os elementos da eternidade, com os tijolos da eternidade, com as figuras da eternidade, e por isso o seu sacrifício é eterno sobre nós. E obrigado porque o perdão dos pecados também é para sempre. Foram removidos de nossa vida, foram perdoados definitivamente. E a esperança nossa agora é entrar pelas portas da Jerusalém celestial, para que a nossa vida seja uma experiência eterna com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor presente está nesta celebração. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de quem consagramos este momento na vida da igreja. Amém e amém. Reconciliação na cruz. Eu te convido para cearmos. A mesa está posta, escolha o lugar. Esta é a festa do pão e do vinho que eu ofereço a quem mais chegar. Vamos celebrar minha hora, meu amor, que nos torna irmãos, refazendo a paz. Vamos celebrar vida nova neste amor, reconciliação na cruz. Eu te convido para cearmos, a mesa está posta,
escolha o lugar. Esta é a festa do pão e do vinho que eu ofereço a quem mais chegar.